Bom dia, crianças! Vamos trabalhar matemática. Atividade 1. Medidas de comprimento. Quando necessitamos medir a altura de uma pessoa, tamanho de uma mesa, comprar uma barra de cano ou de ferro, entre outros objetos, utilizamos as medidas de comprimento. A medida de comprimento mais utilizada é o metro, mas existem outras medidas que são usadas de acordo com a extensão que queremos medir. Algumas medidas de comprimento são maiores e outras são menores que o metro. Então, crianças, as medidas de comprimento são usadas para medir altura, largura, comprimento, espessura. Na sala de aula, por exemplo, nós usamos a régua para medir, né? Podemos medir a largura da mesa da nossa sala de aula, a altura, o comprimento de um lápis, por exemplo. Mas existem diversos instrumentos de medida de comprimento, utilizados de acordo com a profissão, o objetivo. Então, se nós queremos medir um campo de futebol, tem como nós usarmos uma régua para medir? Não. Nós vamos usar outros instrumentos e com medidas que podem ser maiores que o metro. Se nós quisermos medir coisas menores, usamos determinados objetos, instrumentos. Se quisermos medir extensões maiores, usamos outros instrumentos. Nós temos aqui uma tabelinha onde ela traz para nós 1 metro é igual a 100 centímetros. Isso é uma regra, é padrão. Nós temos 1 metro, é o mesmo que temos 100 centímetros, tá bom? Qual é o símbolo do metro? É o M. Qual é o símbolo do centímetro? CM, tá bom? E vamos ver aqui alguns instrumentos que usamos no dia a dia. Nós temos a régua, ela é usada na sala de aula, por exemplo, podemos medir o tamanho de um lápis, a largura da mesa, a largura do quadro. A fita métrica é usada geralmente pelas costureiras, né? Para medir os tecidos, as roupas. Metro articulado e trena são usadas geralmente por pedreiros, né? Para medir lá as obras, tá bem? Então, com base nisso, vamos fazer a atividade 1. Sabendo que 1 metro é o mesmo que 100 centímetros, complete. Aqui nós temos ABC. Nós temos medidas que estão em metro para você transformar em centímetros. Se 1 metro são 100 centímetros, 2 metros serão quantos centímetros? 3 metros? 5 metros? Quantos centímetros serão? A letra D, E, F está ao contrário. A medida está em centímetro para ser transformada em metro. Com base nessa tabelinha aqui, super fácil de calcular. Questão 2, usando a fita métrica ou a régua, meça a sua altura com a ajuda, né, do papai, da mamãe ou da professora se você estiver presencialmente essa semana. A sua altura, a largura da mesa, o comprimento do seu pé, a largura da porta, tá bem? E aí nós temos a outra questão, a questão 3, que está na página seguinte. Observe os instrumentos de medida de comprimento e responda: qual instrumento a costureira pode usar para medir o tecido? Qual instrumento o pedreiro usa? Qual instrumento os alunos usam em sala de aula? Vamos lá, caprichem!